a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair. 'Cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Bom dia, bom dia. Bom dia, consegue escutar a música? Consigo. Tu consegue me ouvir bem? Sim, sim. O som tá Fechou. muito alto, tá baixo? Como é que tá? Não, pra mim tá tranquilo. Maravilha. Feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all.
Sejam todos bem-vindos ao ciclo de eventos de psicoterapia infantil e de adolescentes. Hoje vocês vão conhecer mais sobre essa temática e o trabalho com o público infanto-juvenil e sobre a Viver Mais. O ciclo de eventos, então, faz parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes. Eu me chamo Amanda e faço parte da equipe aqui da Viver Mais e vou estar com vocês hoje durante esse evento. O ciclo de eventos é cheio de encontros para que vocês conheçam o curso de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes da Viver. E é ideal para quem tem curiosidade sobre essa temática, para quem também já iniciou seus estudos, conhece e quer saber ainda mais sobre a potência do trabalho psicoterapêutico com o público infanto-juvenil. Então, para vocês aprenderem ainda mais, já podem se inscrever nos nossos próximos eventos, que a gente vai colocar aqui no chat. Com os nossos eventos, vocês vão poder se aperfeiçoar em técnicas e temáticas recorrentes em psicoterapia infantil e de adolescentes, com esse ciclo de eventos super completo, online, gratuito, com professores sensacionais. Antes do conteúdo de hoje começar, eu quero que todo mundo saiba que no fim da aula, nós vamos mostrar todas as informações sobre o nosso curso de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes. E quem estiver participando do ciclo de eventos vai ganhar bônus exclusivos e muitas surpresinhas aí no final. Então fiquem até o final para garantir as surpresas. E quem está acompanhando a gente por aqui hoje é graduando, alguém já atua na clínica, de onde vocês falam, se quiserem comentar aqui no chat para a gente estar conhecendo um pouquinho mais sobre vocês. Nossos eventos também têm espaço para os estudantes de psicologia. Se vocês querem dominar a psicoterapia infantil e juvenil, desde a psicoterapia individual até a de grupo, olha aí, Palmas Tocantins, legal. Seja bem-vinda. Os manejos e as técnicas específicas para cada demanda, orientação de pais, se aprofundar em transtornos de aprendizagem, psicofarmacologia, ludoterapia, conhecer a fundo e como manejar as violências, bullying, cyberbullying, educação inclusiva e acessibilidade de temas atuais e os mais variados manejos diante do sofrimento humano desse público. Esse curso é ideal para vocês. Ludmila, Goiás, que legal. São Paulo. Legal, galera, sejam bem-vindos. Na nossa aula de hoje, a gente vai contar com a apresentação do professor, psicólogo, psicanalista, doutor e pós-doutor Anderson Abreu. Ele faz parte do nosso time de professores aqui da Viver, do curso de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes. Então, hoje vocês estarão ganhando muito conhecimento, a compreensão da psicoterapia infantil com base na abordagem da psicanálise e em como oferecer uma escuta precisa diante do lúdico e intervir de forma eficaz aí com crianças a partir da psicanálise. Antes do prof começar, saibam também que a BV está há mais de 10 anos formando psicólogos em psicoterapeutas completos. A gente iniciou aí nos cursos na modalidade presencial e nos transformamos em 2020 com o ensino EAD, e desde então a gente tem alunos aí em diversos estados do Brasil que se encontram mensalmente de forma online, ao vivo, com seus professores, com suas turmas, fazendo trocas bem legais. A nossa missão é seguir, então, transformando profissionais para que possam gerar transformações. Agora a gente vai passar um vídeo bem rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Durante a aula, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat, interagir com o professor também, abrirem suas câmeras. Fiquem bem à vontade, a gente vai abrir o vídeo aqui para vocês. Só um minutinho.
semana com supervisão de casos clínicos, mentorias, aulas e grupo de estudos. Um espaço completo pensado para você trazer seus casos de estudos e ter mais segurança no consultório e desenvolver projetos inovadores nas organizações. Tudo isso em conexão com professores altamente qualificados, nacionais e internacionais, online e ao vivo, junto com você. Aqui na Viver você tem data e hora marcada para viver sua transformação. Você, estudante, está nas últimas fases da graduação, já pode ingressar no curso com planos de pagamento perfeitos para você, estudante. E se você já é profissional aqui na Viver, nós te ajudamos a pagar a sua mensalidade. Venha. Então é isso, gente. A nossa missão, a missão da Viver é transformar psicólogos em psicoterapeutas completos. A gente entende que a graduação ensina a psicologia e a nossa formação possibilita o aprimoramento, então, para o profissional se tornar um psicoterapeuta completo, de verdade. E para comprovar essa transformação, separamos alguns depoimentos das nossas alunas atualmente formadas no curso de psicoterapia infantil e de adolescentes, que a gente vai passar o vídeo também para vocês darem uma conferida. Então, entrei aqui na pós pela parte de crianças, né, que sempre foi uma paixão, e fui descobrindo a adolescência, fui descobrindo as minhas coisas que eu tinha que trabalhar na minha adolescência para conseguir trabalhar com os meus adolescentes, e saiu assim, acho que a frase seria, saiu com uma mochila muito cheia, sabe, de trocas, de informações, de supervisões muito boas, de aulas muito boas também, né, e gratidão. Gratidão e vamos viver na Viver. Para todo sempre. Eu já vim com expectativas, mas eu saí assim muito realizada pela grade dos professores, pelo conhecimento. Cada aula assim foi maravilhosa. Definir em palavras, né, como foi esse tempo na pós, as palavras seriam segurança e conhecimento, né? E gatilho foi o impulsionador para mim, para eu poder viver uma área ao qual eu estava com muito medo, que é trabalhar com crianças e adolescentes, mas hoje eu me sinto preparada. Boa noite a todos. Bom, a Viver chegou na minha trajetória assim que eu saí da graduação, trazendo segurança para os atendimentos e conhecimentos que ampliaram a minha visão em trabalhar com crianças e adolescentes. Meu amor pela Viver se tornou tão especial que vou continuar vivendo, só que em outro curso, na Viver, que vai continuar agregando conhecimento nessa profissão tão linda. Coisa linda. Os nossos alunos valorizam muito esse espaço de trocas, de vivências, de supervisões, de análise de caso, de acolhimento, para além das aulas teórico-práticas, né, que são sempre conectadas com a turma e com os professores. Aqui vocês nunca vão se sentir sozinhos. Agora eu quero perguntar para o Prof. Anderson, você que é professor do nosso curso de psicoterapia infantil e de adolescentes, eu gostaria que o Prof. contasse para a gente um pouquinho como os alunos chegam na pós-graduação e como você percebe o desenvolvimento deles através das aulas, supervisões e grupos de estudo. Amanda, obrigado pelo convite. E antes de nós começarmos a aula, falar um pouco dessa relação que os estudantes têm com a escola de psicologia e, sobretudo, por ser um espaço de formação. A minha experiência diz um pouco de como, a partir de cada caso que nós discutimos, e é muito interessante porque as aulas e os processos de supervisão sempre têm como fundamento o trabalho clínico propriamente, né? E o trabalho clínico nos interessa, obviamente, né?
Eu digo que a psicanálise e a psicologia, quando não tem a clínica, viram filosofia. E aí, claro que a filosofia ela tem um motivo, ela tem um elemento transformador, ela tem uma condição de colocar o profissional de uma forma reflexiva com o trabalho, mas o trabalho clínico para nós é o nosso manejo, é o nosso modo de estar no mundo com as pessoas, com sintoma. Então, eu vejo que os estudantes, quando passam por aqui e quando se sentem muito organizados em torno dessa prática, é muito transformador, porque vem os relatos de experiência, vem aquilo que cada um faz da sua clínica. Então, eu diria que é um espaço de aprendizado, mas é um espaço de troca. Então, eu vejo que a cada aula, né, que eu ministro aqui no curso, num dos cursos, né, eu trabalho em 2 cursos de pós-graduação, eu trabalho no curso de psicanálise e também no curso de pós-adolescência. Então, é muito perceptível isso, né? O modo como cada um sai transformado com a sua prática e muito mais confiante. Acho que isso é uma questão muito importante, né? As pessoas saem muito mais confiantes com aquilo que elas por aquilo que elas se colocam aqui propriamente, né? Vamos assim dizer, com o seu trabalho. Então, é assim que eu vejo. Perfeito, perfeito. Então, vamos iniciar oficialmente a nossa aula e eu quero deixar registrado aqui que no final do evento a gente vai estar entregando vários bônus e várias surpresinhas para quem ficar até o final, então fiquem até o final para garantir. Aproveitem a aula do Prof. Anderson, maravilhoso. Fiquem à vontade para abrir as suas câmeras, perguntar aqui através do chat, interagir com o professor. Então, prof, o palco é seu, uma ótima aula para vocês. E qualquer dúvida, estamos aqui para dar suporte. Obrigado, Amanda. Eu enviei o slide da aula, não sei se você chegou a receber, se puder. Sim, sim, o Augusto vai abrir aqui para a gente. Ok, Augusto. Obrigado, viu, Amanda? Augusto, conto contigo para ir passando os slides, mas talvez de repente possa ter desconfigurado, mas enfim, acho que vamos lá. Não há problema. Se puderes colocá-lo em tela cheia, Gustavo, para não aparecer as bordas do PowerPoint. Não sei se o Gustavo está me ouvindo. Tô sim. Tá? Gustavo, tu consegue colocá-lo em tela cheia? Ah, não tá aparecendo tela cheia? Não está Só um aparecendo. momento. Então. Ok. Deixa eu ter... não vou conseguir te mandá-lo agora em PDF, infelizmente. Senão eu te enviaria em PDF. Eu vi que ele está desconfigurado, né? Bem, eu vou iniciando enquanto tu vai organizando o slide. Tudo bem, querido? A hora que tu colocares aí, eu dou sequência ao trabalho com ele. Bem, como a Amanda falou, me chamo professor Anderson, né? Sou doutor em psicologia e pós-doutor também. Tenho dedicado boa parte das minhas pesquisas e estudos na área da psicologia e da psicanálise, trabalhando as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, do Freud, e me dedicado a fazer a tradução delas para o português, no sentido de voltar às origens da psicanálise a partir de um texto histórico, mas ao mesmo tempo também um texto teórico em que o Freud ele propõe nesse texto, junto com um grupo de psicanalistas inicialmente, uma psicanálise voltada às questões sociais. E uma das coisas que me chama muita atenção nas origens da psicanálise é como a psicanálise, nesse início da sua história, dedica boa parte do seu trabalho às crianças, né? É interessante porque nós podemos pensar que, naquele momento, as crianças e tantos outros sujeitos que são falados naquelas atas não tinham lugar nesse atendimento, né? Propriamente
da psicanálise, vamos assim dizer, né? Não havia ali, naquele momento, um cenário para o atendimento a essas crianças. E, obviamente, que a psicanálise acaba sendo pioneira, de algum modo, por isso, em promover um espaço, juntamente com esses primeiros psicanalistas, em aproximar psicologia e psicanálise com a pediatria. E aí, a psicanálise começa um trabalho com crianças, com mulheres, com professores, com funcionários, com trabalhadores que não tinham acesso a uma saúde mental naquele momento. Então, eu tenho dedicado o meu trabalho de pesquisa nesse momento no pós-doutorado, um pouco em me debruçar na tradução desses documentos. E, além disso, né, sou professor na Universidade Federal também, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Trabalho como professor hoje vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia, orientando e acompanhando pesquisas de mestrado e doutorado vinculados a essa temática, né? Então, tem sido também uma área de trabalho que eu tenho dedicado. E, em breve, estou me mudando, vamos assim dizer, né, para um outro país, onde vou trabalhar com essas traduções e vou estar muito mais próximo ao trabalho aí vinculado a essas áreas. Então, espero que essa minha experiência possa dar a vocês aí condições de a gente poder discutir um pouco mais esse tema que hoje é a demanda da criança e notas sobre uma possível psicanálise para a infância. Querido, por gentileza, próximo slide. Ótimo. Então, a justificativa para o tema, né? Por que eu trouxe esse tema para essa aula, onde a gente faz uma aula aberta para convidar pessoas para participar de uma pós-graduação? Primeiro porque esse tema, ele busca a criação de um espaço de fala para as crianças, né? E a gente está falando de uma psicoterapia para crianças e adolescentes. E pensar um espaço de fala para crianças e adolescentes, de algum modo, é rearranjar o setting dentro de uma série de questões e quesitos para que a gente possa, de fato, ouvir essas crianças, né? E ter com elas uma atenção mais específica dentro do trabalho, propriamente, né? Então, eu trouxe aqui quatro perguntas, em que, de algum modo, norteiam e vão nortear as nossas questões aqui nesse encontro, e que também, a meu ver, trazem aí um posicionamento, uma justificativa para o tema, né? A primeira delas é a seguinte: quem é a criança que chega para o tratamento psicológico? Eu sempre me questiono muito como psicanalista e psicólogo, quando eu recebo crianças no meu consultório, me questiono, que criança é essa, né? De onde ela vem, que contextos sociais ela é atravessada, que relações são essas que colocam ela em contato com uma cultura e produzem nela mal-estar, né? A ponto de fazer com que ela venha para um tratamento psicanalítico, psicológico, enfim. Então, essa é uma primeira pergunta. Depois, quais as particularidades do conhecimento na infância, né? Quais conhecimentos temos nós, psicólogos e psicanalistas, sobre a infância? E aqui eu faço uma abertura muito importante em entender a infância como uma cultura, né? Quando eu digo que a infância é uma cultura, eu estou entendendo que essa infância ela traz consigo um bojo de artefatos culturais, um bojo de artefatos de conhecimentos que colocam ela em contato com a cultura no quesito linguagem, no quesito biológico, no quesito psíquico também, no quesito emocional, no quesito também de experiências. Então, quando vamos trabalhar com uma criança, em especial no campo da psicanálise, essas questões são muito importantes, né? Depois, a outra pergunta que eu trago é do ponto de vista psíquico. Como tratar um sujeito que ainda se encontra em constituição? Vejam, a criança ela é um sujeito em constituição, obviamente, dentro de uma etapa de desenvolvimento extremamente específico, e podemos dizer que a demanda clínica de um pequeno sujeito vem completamente organizada dentro desse momento em que ela se encontra de desenvolvimento, né? Nós, adultos, podemos dizer que nós já acessamos uma etapa de desenvolvimento que nos acompanha aí dentro de um período mais longo de vida. A criança, por estar em processos muito próximos de desenvolvimento, ela acompanha etapas de desenvolvimento muito específicas a cada momento. Obviamente que isso dá à criança
uma condição outra para um trabalho psíquico, né? Então, isso também é uma importância que eu trago aqui no tema, né? Do ponto de vista psíquico, em que etapa, em que momento encontra-se essa criança? E, por fim, qual o papel do brincar na clínica psicanalítica? Vamos considerar que o brincar é a condição de comunicação, é a condição de contato, ou como nós falamos na psicanálise, é a condição de transferência com essa criança, né? É através do brincar que nós nos transferenciamos com essa criança e, de algum modo, também apropriamos uma experiência de atendimento psicológico, psíquico, psicanalítico, para que ela possa, de fato, naquele espaço, sentir-se segura, né? Freud fala muito sobre o desamparo, e ele traz o desamparo, foi um tema que a gente trabalhou na última aula, e ele traz o desamparo a partir de uma relação muito vinculada à primeira infância, né? Essa primeira experiência com o cuidador, em que a criança experimenta ali, no seu primeiro momento de vida, no seu processo de constituição do Édipo, uma relação muito forte com esse desamparo, e é esse desamparo que vai organizando ela na sua relação com o mundo, a ponto de fazer com que ela crie condições de se relacionar com o mundo a partir desse desamparo. Então, todos nós nos relacionamos com o mundo a partir de um desamparo, de uma primeira experiência de desamparo. E é aí que vai se constituindo as nossas demandas psíquicas por uma possível, né, vamos assim dizer, por uma possível demanda clínica futura. Tá? Bem, pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bem, então, o percurso metodológico que eu estou preparando para a nossa aula de hoje é esse. Então, nós vamos fazer algumas notas sobre a clínica psicanalítica com crianças. Depois, quero entrar com vocês no conceito de repetição e brincar. Sobretudo o conceito de repetição, que é um conceito psicanalítico, e a gente trabalha muito isso na psicanálise. Depois eu vou apresentar aqui brevemente um setting psicanalítico para a gente poder discutir essas questões, e possíveis momentos de um atendimento psicanalítico para a infância. Bem, esse último momento eu vou trazer um caso, né, de um dos que eu atendi no consultório, e claro que eu vou fazer isso se der tempo, tá? Se não der tempo, eu vou deixar isso para um momento na pós. Hoje aqui é um espaço muito inaugural, vamos assim dizer, para que vocês possam vir fazer o curso de pós-graduação com a gente. E aí é bacana a gente deixar aquele gostinho de quero mais, né? Opa, quero continuar nessa aula com o professor Anderson para a gente poder seguir falando sobre isso em outro momento, né? Então, se houver tempo, eu vou aprofundar esse caso aqui com vocês, ok? Outra questão importante, né? O chat está aberto. Eu vou pedir para que a Amanda me auxilie nisso, Amanda, de poderes estar atenta ao chat. E caso em algum momento alguém coloque alguma pergunta, porque eu não estou tendo acesso, eu estou num tablet, então eu não consigo ter acesso ao chat de uma forma síncrona com a aula, né? Então, pode deixar. Obrigado, Amanda. Obrigado. Então, esse é o percurso metodológico da nossa aula de hoje. Para vocês, tranquilo, né, seguirmos nesse processo metodológico. Se puderes tirar o slide para eu poder ver os rostinhos agora, um pouquinho. Depois a gente volta para os slides, por gentileza, querido. Ótimo. Então, esse é o percurso metodológico da nossa aula de hoje. Abro aqui um pouco, muito brevemente, até no sentido de poder ouvi-los, e se há alguma expectativa, né? Às vezes a gente vem para uma aula com uma temática tal e qual eu estou propondo, a gente acaba vindo com algumas expectativas. Então, deixo aberto aqui para que, caso haja alguma expectativa sobre o tema, eu possa introduzir ou inserir isso também dentro do escopo do nosso encontro, da nossa aula de hoje. Então, fica aberto o microfone, vou dar um minutinho aqui, o microfone aberto, a Amanda, se receber alguma mensagem no chat também. Tranquilo, gente? Ótimo. Bom, seguimos então com os slides, por gentileza. Se puderes colocar isso na tela cheia.
Pode passar para a próxima página, aqui, por gentileza. Bom, então, a importância do tema para a clínica. Por que esse tema, né, tratar sobre a criança na psicanálise e das demandas da criança é um tema muito importante? Porque nós vamos abordar aqui alguns tópicos do atendimento com crianças que eu considero relevante, no sentido de a gente poder sustentar uma demanda possível da clínica, né? Na psicanálise, a gente trabalha muito com essa ideia de construir um sintoma com o paciente, né? Com o analisante. Construir um sintoma no sentido de poder fazer daquele espaço um espaço em que ele possa debater de algum modo muito livremente, através de uma livre associação, isso que ele está se propondo, né? Em relação ao seu esgotamento, em relação ao seu sofrimento, em relação ao seu mal-estar. Então, o tema que nós vamos discutir, a demanda que nós vamos discutir aqui, é no sentido de dar um lugar a esse sujeito da infância dentro da psicanálise, nesse desenlace da escuta, da palavra e do brincar, não objetivando esse sujeito e não esgotando esse sujeito, mas ampliando esse campo de reflexão, tornando ele atual. A clínica com crianças é uma clínica que exige uma atualização constante, sobretudo considerando essas demandas culturais que atravessam a criança, e a partir disso nós vamos pensar, a partir de algumas teorias psicanalíticas, a importância desse tema e de como que isso pode nos contribuir na escuta propriamente com essa demanda clínica, ok? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bem, então aqui vamos começar com algumas notas sobre a clínica psicanalítica com crianças, né? A psicanálise com crianças, ela possui o seu início, como eu falei para vocês, lá nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, quando Freud começa a discutir esse tema junto com esses primeiros psicanalistas, nas chamadas reuniões de quartas-feiras à noite, em que eram debatidos temas diversos da psicanálise. Era falado sobre esquizofrenia, era falado sobre psicose, já tratavam de questões vinculadas à depressão naquele momento, falando de uma morbidade psíquica, de um mal-estar, né? A tradução do alemão para o português traz essa prerrogativa. Já se falava muitas questões sobre sexualidade, e uma das questões que também aparecia de uma forma muito veemente naquele momento eram questões da infância, né? Então, nós podemos trazer alguns pioneiros ali, né? O próprio Sigmund Freud, a Anna Freud, que era filha do Freud, trouxe as suas pesquisas muito vinculadas a essa temática. A Sabine Spiller, que era uma paciente de Freud e do Jung, né? E há algumas questões de que ela tinha um relacionamento com Jung também. A Melanie Klein, a François Douto, o Donald Winnicott, a Maldo Maione, que era uma analisante da Douto, a Armina Aberturi, que era a esposa do Pichon, e o Pichon, como nós sabemos dentro da psicologia, é um autor que trabalha muito com essa perspectiva de grupos, né, com dispositivos dentro da psicologia. Enfim, então são autores que, de algum modo, apesar de seguirem caminhos diferentes, perspectivas diferentes, todos possuem um denominador comum, que é colocar a criança no lugar que ela merece, né? Eu diria, como é que nós colocamos a criança no lugar que ela merece? Ela ser respeitada na sua própria capacidade de viver, na sua capacidade de fala, entendendo a criança também como um sujeito de escuta, né? Então, nós podemos, a partir daí, pensar a criança, né, de como que ela é impulsionada na pós-modernidade. Hoje, eu vejo que a criança, dentro de um processo pós-moderno, ela é muito impulsionada dentro de um processo de adultez, vamos assim dizer, né? A gente acaba vestindo a criança como adulta, realizando com ela atividades que lotam a agenda dela, colocando a criança dentro de um modelo de aceitação sexual, colocando a criança numa relação com a cultura em que ela deva responder a essa cultura de uma forma extremamente precoce, né? E aí eu diria, pegando um pouco dessa citação que eu coloco aí para vocês, que a criança precisa ser respeitada na sua capacidade, de que é necessário uma delimitação entre o mundo adulto e o infantil, e que essa delimitação é muito tênue, né? As crianças, muitas vezes, na ânsia de responder
aos desejos dos adultos, ainda que inconscientes, sobretudo dos pais, elas buscam compensar as frustrações correspondente a essas expectativas. É quase que hoje, na relação entre criança e adulto, e falo isso a partir de uma experiência do consultório, uma necessidade de apaziguar. As crianças vivem numa necessidade de apaziguamento das angústias dos pais. E é isso, claro, que a gente pode entender como uma negação à infância. Uma negação no sentido de que a criança passa a ter que responder a um ideal de um adulto imposto por uma família, por uma cultura falha em vários aspectos, e aí, consequentemente, isso tudo passa a ser a demanda, uma das principais demandas de escuta hoje nos nossos consultórios, né? No sentido de que, hoje, a criança, quando chega nos nossos consultórios, ela vem a partir de uma alienação do seu ideal de infância, tentando ela preservar, de algum modo, a sua infância. Então, hoje, a escuta que eu faço da criança no meu consultório está muito vinculada a essa necessidade de garantir essa especificidade da infância, no sentido de que, bem, a criança ela precisa ser respeitada dentro da sua condição, mas muito mais que isso, ela precisa ser colocada dentro de uma condição em que ela possa ser criança, em que ela possa, de fato, viver a sua infância, em que, de fato, ela possa experimentar os meandros do ser criança, em que ela possa, de fato, viver a sua cultura da infância. E aí, por isso que eu vou trazer mais à frente aqui na aula, o brincar. Porque, bem, como que eu vou escutar uma criança no consultório atravessada por um mundo adulto em que prerroga ela e coloca ela numa condição muito precoce o tempo inteiro? Brincando. Brincar ainda é, dentro de uma utopia, vamos assim dizer, de uma escuta psicanalítica, dentro de uma escuta clínica, o lado mais acessível, o lado mais respeitoso a essa infância, em que a gente possa, de fato, garantir dentro do nosso consultório. E a gente deve garantir os direitos da criança nos nossos espaços clínicos. Então, toda criança precisa ser respeitada na sua capacidade de viver, na sua condição de ser escutada, no seu modo de estar no mundo e dentro daquilo que a gente possa, obviamente, escutar do desejo da infância, né? Do desejo da criança. Quando nós trabalhamos numa perspectiva psicanalítica, uma das demandas é escutar a criança no seu desejo. Próximo slide, por gentileza. Bem, então, o trabalho com a criança, propriamente, se dá nessa delimitação, como eu falava a vocês há pouco, né? Essa delimitação entre o mundo adulto e o mundo infantil. E aí, claro, nós, psicólogos, psicanalistas, ficamos nesse lugar tênue, onde nós observamos a ânsia de corresponder aos desejos da criança, ao falar do seu mal-estar, e, ao mesmo tempo, também, de algum modo, tentar procurar compensar, e digo compensar no sentido de uma escuta, obviamente, as expectativas que os pais têm ao trazerem as crianças para o nosso consultório. E a gente sempre faz isso, né? A gente pergunta para os pais, bem, por que sabe, tem por aquela criança? E aí a gente passa a escutar a criança a partir dessa expectativa. Sugiro que a gente faça o contrário, a gente dê um lugar de escuta para os pais, demarquemos isso com eles de algum modo, mas que nós estejamos muito atentos de que a escuta com a criança, talvez ela vá numa contramão a isso que esses pais trazem dentro de um primeiro momento, né? E aqui eu não estou dizendo que nós temos que negar a escuta dos pais, não, a gente tem que colocar essa escuta em lugares. Nós precisamos colocá-las em lugares específicos, onde cada um desses sujeitos possam ser escutados, porque a gente vai ver que os pais, de algum modo, eles estão falando também de uma angústia do ser pai, do ser mãe, do ser o responsável por aquela criança. E, obviamente, que isso precisa ter um lugar de escuta, né? Próximo slide. Bem, então, algumas notas, né, sobre o trabalho psicanalítico com as crianças. Eu vou colocar aqui algumas notas e eu vou dizer que essas notas
são notas de consideração ao trabalho, né? Então, o trabalho psicanalítico com as crianças, ele deve considerar, portanto, uma questão paradoxal, num primeiro momento, né? De que os adultos e as crianças, né, ou melhor, os adultos colocam as crianças numa condição de autonomia. E nós também colocamos, né? É muito importante que a gente dê essa autonomia. E vamos pensar que a palavra autonomia aqui significa autonomiar, né? Ou seja, dar nome às coisas. Então, uma das questões que nós trabalhamos no consultório é de que os sujeitos tenham condições de colocar nomes aos seus sentimentos, colocar nome aos seus afetos, colocar nome às suas angústias. Então, a autonomia é uma questão muito importante dentro do trabalho psíquico, dentro da clínica, né? Bem, quando nós colocamos a autonomia, nós vamos perceber que existe uma ambiguidade aí, porque a criança possui uma vontade própria, mas, de um outro lado, nós queremos que elas dependam, de algum modo, do adulto, né? Nessa dependência em que nós desejamos que elas tenham aos adultos, nós também queremos que elas respondam por si de algum modo, né? E aí a gente percebe que aí tem uma ambiguidade muito forte nessa autonomia. E é algo que a gente precisa considerar no nosso trabalho, né? As crianças, elas ainda não chegam para o tratamento em nome próprio, é o que eu dizia há pouco, né? E sim por uma queixa de um terceiro, por uma demanda de um outro, geralmente dos pais, dos responsáveis legais, de algum conselho tutelar que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Ou da própria escola, ou enfim, a gente acaba de algum modo querendo desenvolver esse trabalho de escuta a partir de uma demanda que não é da criança no primeiro momento. Então, quando os pais levam uma criança ao psicólogo ou ao psicanalista, é comum haver um pedido velado para, entre aspas aqui, não gosto dessa palavra, consertá-la, né? Incluindo, assim, um ideal de saúde física, um ideal de saúde mental, ou seja, numa perspectiva cognitivista, numa perspectiva cognitiva. A criança não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar perfeitamente. Numa questão emocional, ela não é dócil, ela não é simpática. Numa questão social, ela não interage, ela não participa, ela não brinca. Vejam, há um ideal que vem carregado, né? E que, de algum modo, esse incômodo de um ideal passa a ser um vínculo, num primeiro momento, tanto a esses adultos, né, que buscam a partir dessa criança, como da própria criança. E eu diria que, a partir dessas particularidades, nós vamos ver na literatura de alguns autores debatendo sobre a possibilidade ou não da clínica psicanalítica com as crianças olhar para isso de algum modo, né? O próprio Freud aponta isso a respeito de alguns limites, né, em relação ao trabalho psíquico com a criança. E aí eu vou pedir para que passe para o próximo slide, por gentileza. Bem, como eu falava inicialmente, né, esse trabalho que nós, psicólogos, psicanalistas, vamos fazer de algum momento, diz muito dessa demanda inicial, do querer consertar essa criança, do querer, enfim. Mas eu vou pegar uma questão que o Freud traz e que eu acho muito interessante a respeito do limite no atendimento infantil. Quando ele fala da análise de uma fobia de um menino de 5 anos, que é o caso da Little Hans, né, que foi uma possível escuta que o Freud faz através de um intermédio do próprio pai da criança. E aí eu digo que uma das formas que o Freud conseguiu acompanhar o caso dessa criança foi quando ele introduz uma das regras fundamentais da psicanálise, que é o quê? A livre associação. E aí a questão que eu me faço aqui com vocês e que o próprio Freud fez naquele momento é como que uma criança que ainda está inserida num processo de desenvolvimento, de maturação biológica, de maturação cognitiva, ainda desenvolvendo a sua fala, ela conseguiria associar livremente dentro de uma escuta psicanalítica. Nós vamos perceber que o Lacan iria dizer que o tratamento psicanalítico ele se estrutura no inconsciente, e aí nós vamos entender que o consciente ele se estrutura por uma linguagem, né? Então, portanto, a psicanálise ela é um processo da consciência, bem como dos processos cognitivos, mas os processos cognitivos estão em segundo plano. E aí, portanto, o livre associar é o poder falar,
em busca de significantes, ou seja, significados. A gente fica captando significados dentro de uma clínica, propriamente, né? E aí, portanto, a proposta psicanalítica é, através de uma livre associação, captar esses significantes. E aí, como seria isso com a criança? O brincar, por meio do brincar, por meio da expressão artística, por meio da livre expressão, e é isso através do desenho, da massinha de modelar, do carrinho, da boneca, dos jogos. Isso é um espaço de livre associação. E nós, psicanalistas e psicólogos, temos que estar muito atentos a captarmos os significantes que vão sair dessas atividades. Próximo slide, querido, por gentileza. Bem, aqui eu trouxe para vocês um setting clínico, né? Os processos de uma escuta psicanalítica, que são extremamente importantes dentro de um trabalho psicológico, psicanalítico com crianças, né? O primeiro dele diz a respeito do analista, do psicólogo, que seria a escuta flutuante, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas a escuta flutuante fala de um movimento do próprio analista ao ouvir da criança, ao se colocar numa escuta com a criança, para além de uma comunicação, deixando que o inconsciente flua. Esse inconsciente, propriamente, é esse lugar em que nós iremos escutar essa criança e é o lugar, propriamente, em que nós vamos deixar fluir a fala dessa criança, onde, na hora da brincadeira, nós vamos dar momentos de maior longevidade, vamos dizer assim, da fala, vamos fazer pouquíssimas intervenções, vamos deixar com que a criança desenvolva no seu repertório do brincar uma condição de ela poder falar mais a respeito da sua condição com aquele brinquedo, com aquele jogo, com aquela massinha, com aquela atividade de desenho, enfim, nós vamos perceber que ali estará acontecendo uma relação inconsciente, porque ela vai estar sem nenhuma barreira, sem a palavra é barreira mesmo, mas nenhum recalque, vamos assim dizer, nenhum bloqueio, né, essa é a palavra que eu gostaria de usar aqui, nenhum bloqueio para que ela possa, de fato, desenvolver aquilo que ela está se propondo, né? Então, a escuta flutuante é deixar, de algum modo, que a criança possa, ao máximo de tempo, tratar daquilo que ela está tratando ali. E aí, qual é a nossa escuta, qual é a nossa preocupação? O xiste, o ato falho, os sonhos, a fantasia. É isso que a gente vai estar captando naquele momento da escuta da criança, né? O que é o xiste? O xiste é quando a gente faz uma brincadeira, quando a gente quer falar de algo e a gente não quer falar daquilo com tanta seriedade, a gente faz uma piada, uma brincadeira, a gente transforma aquilo numa piada, a gente transforma aquilo em algo acessível para o nosso consciente, né? A criança faz muito isso no ato do brincar. O ato falho é quando a gente troca uma palavra por outra, é quando a gente substitui uma palavra por outra, é quando a gente quer dizer uma coisa, mas a gente se atrapalha para falar aquilo. Então, veja, ali também é um processo de escuta. Os sonhos, quando a gente fala de algum sonho que a gente teve ao dormir, os sonhos, né, o próprio Freud se dedicou muito tempo da sua teoria, da sua pesquisa para falar da interpretação dos sonhos, da fantasia, quando a criança começa a trabalhar o imaginário, a imaginação, quando ela começa a dar lugar para as brincadeiras que estão acontecendo naquele momento da escuta, trazendo elementos imaginários, ali também é um lugar de muita atenção que a gente tem que ter. Então, vejam, tudo isso é conteúdo do inconsciente. E a psicanálise, ela está no setting clínico para o inconsciente. Então, essa escuta do inconsciente precisa estar muito atenta nesse momento e, portanto, esses conteúdos do inconsciente aparecem nesses momentos, né? Bem, e aí, é claro, isso se dá, esses conteúdos do inconsciente, pela livre associação, né? Ou seja, é uma regra constitutiva da situação psicanalítica, segundo a qual o analisante ele se esforça, ele se coloca numa condição de poder falar de uma forma livre, sem omitir qualquer coisa, se colocando de uma forma espontânea. E aí, vejam, o brincar é uma condição de espontaneidade da criança, né? O brincar é um processo no qual ela se coloca por inteiro, vamos assim dizer, num trabalho de escuta, né? No momento dela de escuta. Bem, isso é o setting, né, psicanalítico propriamente. E aí, o nosso trabalho de análise está ali.
processo da análise? Recordação, repetição e elaboração. O que a criança traz de recordação? O que ela repete na brincadeira? Quais são os movimentos de repetição que ela faz no brincar? E aí a gente começa a fazer as elaborações a partir dessas repetições que ela vai fazendo no set clínico, a partir do brincar, a partir do jogar, a partir do trabalho propriamente, né? Eu vou pedir para que tire o slide, eu quero abrir um pouquinho agora para a participação das pessoas, né, no sentido de poder ouvi-los sobre esse setting clínico da psicanálise, né? Como é que é isso para vocês? Como é que vocês observam isso? É um espaço possível de algum modo? Não é um espaço possível? Alguém aqui experimenta isso como psicanalista? Alguém aqui já trabalha com a psicanálise também? Gostaria de ouvi-los um pouco, né? Então, vamos abrir os microfones, abrir as câmeras um pouco, vamos interagir a respeito desse tema. Olha, quero dizer que a turma da semana passada era mais participativa, hein? Estavam muito mais atentos, muito mais comunicativos. Amanda, tem alguém no chat? Não, né? A princípio não, prof. Eu vou entender duas coisas desse silêncio, como um analista, como psicanalista que sou. De que o conteúdo está fluindo, está sendo muito bom, as pessoas estão conseguindo captar a um modo em que não há nenhuma dúvida, ou então de que está sendo tão complexo, que está gerando tantas reflexões a ponto de, bem, eu preciso pensar mais sobre isso, né? Eu vou entender desses dois modos, esse silêncio. Que também é um lugar válido no conhecimento, obviamente, né? Quando a gente se põe de uma forma bastante reflexiva. A Daniele Basoto abriu a câmera. Não, eu só tô aqui ouvindo só. Eu sou estudante ainda, Anderson, e faço pós de sistêmica. E Interessante. aí eu vim aqui para conhecer um pouco mais, porque é um público que eu tenho muito interesse de trabalhar. Mas o meu olhar sempre é nessa linha aí, a criança, mas a perspectiva da família sobre a criança, né? Não adianta trabalhar a criança se não olhar o contexto familiar, né? Então, para mim, eu estou só notando aqui todas as coisas que está fazendo muito sentido, né? E a psicanálise, nos meus estágios da faculdade, é uma área que eu tenho transitado muito, embora não tenha sido uma... Nunca foi, assim, a minha abordagem, que eu fiquei de olho, assim, desde o começo, mas tenho estado nela há muito tempo já. Então, ano passado, eu fiz estágio com a ludoterapia, e foi o brincar, foi através das representações gráficas, né, toda a parte lúdica. Então, foi onde me despertou aí esse interesse, né? E a minha supervisora é psicanalista, não sei se você conhece, a Rosa Alonso, ela tem livros publicados de ludodiagnóstico. Esse semestre eu ainda tenho aula com ela. Então, eu estou me aprofundando aí nessa área de criança, adolescente, nessa vertente aí do brincar, e a psicanálise tem permeado aí, mas eu sou da sistêmica, entendeu? Então, tô aqui. Legal, Daniela, esse teu relato, porque uma coisa que eu tenho buscado muito na minha prática, né? Eu sou professor do curso de psicologia e trabalho as disciplinas vinculadas à psicanálise, obviamente. Mas uma das coisas que eu tenho buscado muito é cada vez mais buscar diálogos e intersecções da psicanálise com outras áreas, né? No sentido a psicanálise com os estudos de gênero, a psicanálise com a política, a psicanálise com as outras abordagens também, e eu vejo que tem muita coisa boa acontecendo nas outras abordagens, né? E aí esse teu movimento de buscar isso, eu acho isso muito rico, né? No sentido, às vezes nós nos fechamos em algumas abordagens e achamos que aquela abordagem tem que dar conta de tudo, e não necessariamente. É claro que eu hoje eu tenho muita clareza do que eu quero dentro do meu setting clínico, e por isso eu escolho a psicanálise, né?
mas em várias situações eu me vejo assim, dialogando com as áreas para poder falar de alguns sintomas que os meus pacientes trazem, né, quando eu estou no consultório. Então, eu acho isso de uma maturidade muito grande para o terapeuta, né, para o psicólogo, ele se colocar nessa escuta, né, nessa escuta flutuante, né. Isso é um conceito da psicanálise. A escuta flutuante ela deve acontecer não só com o analisante, mas também com o meu trabalho em si, né. Que bom, Dani. Obrigado pelo teu relato. Muito legal, muito legal. Mas A estou Gabi... adorando. Quem sabe virou até psicanalista. A gente para de estudar nunca, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, Daniele. Com certeza, com certeza. Muito legal. O Gabriel está com a mãozinha levantada? Oi, bom dia. Desculpa não poder ligar a câmera, porque eu tô sem camisa, enfim, eu acordei atrasado. Teve uma hora que você falou sobre as crianças expressarem as emoções, né? E é interessante porque eu fiz estágio na clínica infantil, eu também sou estudante de psicologia, só que eu fiz na perspectiva de aba, né? Do behaviorismo. E é interessante, assim, como um contraponto, porque a gente fazia muito um exercício de meio que ensinar as crianças o que elas tinham que sentir. Pois é. Então era esse exercício de tipo, quando meu pai sai de casa, o que que eu sinto? É, E aí a criança tinha que responder tristeza ou raiva, alguma coisa assim. E aí, enfim, eu não, né, eu sou estudante, então com toda humildade, assim, eu não concordava muito com isso. E aí eu queria só te ouvir mesmo, assim, achei interessante essa parte que você falou das emoções e achei, sei lá, importante falar sobre isso. Legal, Gabriel. Obrigado por trazer essa pergunta. Eu acho fundamental essa discussão, né? Hoje nós estamos falando muito de autismo, né? Tu falasses do ABA, ele é um método, uma técnica que as pessoas têm usado com crianças autistas. É isso, E eram crianças autistas. Desculpa interromper. imagina, querido. Quando eu atendo crianças, já atendi crianças autistas, hoje eu não tenho nenhum paciente autista no consultório, mas durante quase 5 anos eu estive acompanhando 3 casos. E um dos exercícios que eu fazia muito na escuta com esses pacientes no consultório, eu chamo de bricolagem, que é um conceito da arte, e aí a bricolagem daquilo que é considerado bizarro, né? Eu diria assim que a clínica das bizarrices, né? No sentido de poder se apropriar de elementos da cultura que são ditos como estranhos, né? E aí é claro que o autista, de algum modo, é colocado nesse lugar. E aí, bem, quando eu ouço, né, de uma prática em que a gente tenta moldar as emoções pela cognição, isso me preocupa muito, que fica uma plasticização ao invés de uma bricolagem, né? A bricolagem dentro da arte é quando eu utilizo a peça dentro da sua estrutura mais bruta possível e eu dou a ela um lugar de destaque, mesmo ela sendo bruta, né? Ou seja, eu coloco ela dentro da obra, mesmo no seu lado bruto, impermeado. A bricolagem é isso. Agora, quando eu trabalho com a arte na perspectiva de plasticização, eu faço essa moldagem de uma forma tão agressiva e que eu acabo tendo que formar isso dentro de algo que ela não é. Então, eu gosto muito de pensar alguns caminhos dentro da psicologia pela arte, né? No sentido de, bem, que manipulação, que movimento é esse que eu, psicólogo, psicanalista, faço com algumas questões, a ponto de dar a isso esse molde tão fechado, né? Então, me preocupa quando as emoções são trabalhadas dessa maneira. Me preocupa bastante, né? Então, obviamente que tem algumas críticas a esse trabalho, né? Mas não no sentido de destituí-lo. Acho que é um trabalho muito importante que a técnica do ABA faz. Mas precisa ter um cuidado quando se trata as questões das emoções. Eu vejo que isso tem um lugar muito importante no trabalho cognitivo, né? Quando a gente lida com as questões cognitivas, isso tem um trabalho muito importante. Agora, no trabalho emocional, a gente tem que ter um certo cuidado na manipulação desse objeto, tá? Mas bem legal, Gabriel, tu trazeres essa pergunta para a gente poder falar sobre isso. Obrigado, viu? A Isis está com a mãozinha levantada. Oi, gente, bom dia. Oi, professor. Bom, Oi, Isis. eu gosto muito da sua aula porque você permeia muita coisa nela. E realmente essa complexidade que você traz, eu ainda
estudante, eu visualizo muito essa escuta flutuante, principalmente nessas questões que são apresentadas, que cada dia se apresenta algo novo, né? Porque a gente tem que dialogar com muito cuidado com várias outras situações. Não é à toa que nós somos biopsicossociais, ou seja, a gente não é formado de uma coisa só. E eu sou formada a priori, né? Eu sou formada em letras, né? E quando o senhor fala sobre essa coisa da arte, isso invoca muito em mim até a possibilidade da própria criança se expressar através da bricolagem de formas diferentes, através das cores, né? Porque até quando você estuda arte, até uma pincelada, até como foi dada a pincelada, a gente leva em consideração se a pessoa estava com raiva, se a pessoa estava pensativa, se a pessoa... E isso eu levo muito para as crianças. As crianças, elas são muito lúdicas. E eu vim procurar psicologia justamente por causa disso, por causa dessa necessidade de dialogar melhor com as crianças, principalmente porque os pais se sentiam perdidos em relação a não saber se o filho tinha algum transtorno ou não, se o filho não estava conseguindo assimilar aquele conteúdo porque ele tinha algum tipo de problema ou porque realmente é muito conteudista. Porque a gente obriga hoje em dia cada vez mais as crianças, adolescentes e jovens a serem adultos mais cedo. Eles têm que decidir com 14, 15 anos o que eles querem fazer para o resto da vida deles. Como assim, gente? Com 14, 15 anos eu queria brincar. Eu não estava com vontade de escolher entre medicina ou se eu vou fazer a área de humanas, porque aí eu não foco numa área de ciências da natureza, mas eu foco mais em filosofia. A gente tem que conhecer. Se eu até hoje eu tenho essa dúvida dentro da própria psicologia sobre qual caminho seguir... Acho errado. Marina! Né? Isso uma coisa muito complicada. Enfim, é isso, professor. Eu queria te agradecer muito sobre essa oportunidade de reflexão. Obrigado, Isis. Se tu fosse cortada ali por alguém que abriu o microfone sem querer, acho que foi a Fernanda, né? Acontece. Isis, bem importante essa tua reflexão, né? Eu acho que quando a gente lida com um sujeito de desejo, que é o que a psicanálise literalmente trabalha, e aí a proposta que eu faço dentro de uma demanda clínica para crianças, né, e adolescentes dentro de uma clínica, é escutar aquilo que coloca esse sujeito em libido com a vida, né? É o que coloca esse sujeito em contato direto com a vida, e muitas vezes uma escolha do que é possível para esse sujeito, né? Do que ele de fato pode e o que dá condições para que ele faça aquilo ali. Então, eu escuto muito essa demanda, às vezes, de uma clínica para criança muito vinculada a uma expectativa que se colocam sobre ela, né? No sentido de que, bem, espera-se que ela faça tal coisa, que ela desenvolva tal coisa, e talvez ela não tenha toda essa capacidade, toda essa condição para poder chegar nessa expectativa, mas poder chegar em outros lugares, né? Em outros lugares, eu diria assim, muito mais distintos e até talvez muito mais relevantes, vamos assim dizer, né? Então, acho que essa é a grande aventura do nosso trabalho com crianças e adolescentes, né? Eu tenho ouvido muito falar hoje de uma clínica para crianças e adolescentes que trabalha com regulação emocional. Eu acho interessante, mas me preocupa um pouco, né? Porque eu fico pensando como é que a gente regula emocionalmente uma criança, né? Talvez dentro daquilo que o Gabriel falou. Você chegou a tal coisa, responda de tal jeito, né? Será que isso seria? E aí tem uma coisa que tu falou, isso que eu achei muito legal. Eu acho que isso a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente prepara algo, a gente está preparando para quem? Por quê? Né? Qual é a demanda disso? Qual é a expectativa disso? E aí a gente tem que ter esse posicionamento mais crítico. Temos que ter, obviamente.
Isis, acredito que tu vai, né, desenvolver um bom trabalho como psicóloga com esse teu olhar, não tenho dúvida disso. Muito legal. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Bom, gente, vamos seguir então. A gente abriu esse momento aqui para a gente poder refrescar um pouco esse conteúdo, né? Até para não ficar uma coisa muito teórica, maçante, e poder abrir um pouco essa circulação daquilo que a gente vem ouvindo e falando sobre psicanálise, clínica, criança e adolescente. Eu vou pedir para que tu coloque os slides de novo e eu quero agora entrar em 2 conceitos, né? Que pode passar, querido. Que é o conceito do brincar e da repetição, né? Dentro daquilo que eu estou me propondo aqui propriamente com vocês, né? Então, Freud, a partir do jogo da presença e da ausência, da brincadeira, vamos assim dizer, na obra, além do princípio do prazer, ele traz essa situação, né, de que as crianças repetem experiências desagradáveis pela razão adicional de poderem dominar uma impressão poderosa, muito mais completamente de modo ativo do que poderiam fazê-lo, né? E simplesmente experimentando de modo passivo. Veja que interessante o que ele coloca aqui, né? Essa relação entre atividade e passividade. Ou seja, a cada nova repetição que a criança desenvolve, ela acaba fortalecendo a supremacia de algo, né? Seja de algo que ela busca, seja de algo que ela não busca, né? Então, tampouco as crianças podem ter as suas experiências agradáveis ou repetidas com uma frequência suficiente ou não. E isso coloca aquilo que nós chamamos na psicanálise de repetição. Esse conceito de repetição, ele é retomado pelo Lacan mais tarde, né, como um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, juntamente com a pulsão, o inconsciente e a transferência. Então, são conceitos que a gente vai trabalhar, né, ao longo do curso de especialização, quando eu estiver trabalhando com vocês, obviamente, né? E não vou aqui me debruçar sobre eles por questão de nós não termos tempo. Pode passar para o próximo slide, por gentileza, mas quero focar com vocês o conceito da repetição, que, ao meu ver, o conceito da repetição é um dos conceitos mais importantes dentro da psicanálise, porque ele é um caminho que abre para que a gente possa entender o movimento do paciente, do analisante dentro da clínica, né? Então, nós dizemos que a repetição é um ato de atuação do sujeito em clínica, e a gente chama de act out. O que seria esse acting out? É aquilo que sai, é aquilo que se escapa da cena, né? E que, de algum modo, é visto como uma repetição, porque aquilo ali acontece de uma forma repetitiva dentro do trabalho clínico. E é claro que a gente tem que estar atento, porque quando ocorre esse acting out, vamos assim dizer, é aí que nós podemos dizer que aquilo ali é o que o inconsciente está dizendo que não pode ser dito. E aí, portanto, sai dessa forma, né? Então, a cada repetição surge a possibilidade de se elaborar algo que, rememorado e verbalizado, ele se apropria de outro modo da linguagem. Então, ele atua de uma forma não pela fala, às vezes por uma atitude, por um gesto, por uma forma com a qual a criança interage com a gente. Então, para as crianças, né, nesse processo, a repetição ela acaba sendo um elemento de alguma recordação que ela tem de algum momento da vida e que ela expressa isso no brincar e que ela expressa isso de algum modo, né, dentro da sua atitude no trabalho clínico, né? Então vejam que interessante. A repetição passa a ser, portanto, um elemento de associação livre, um espaço de associação livre da criança, onde ela passa por meio daquele processo de repetir algumas cenas, trazer ali um elemento que precisa ser elaborado. Vou dar um exemplo. A gente está brincando com a criança e ela começa a trazer a repetição de um personagem. E aquele personagem, ele é sempre o mesmo em várias brincadeiras. A atitude daquele personagem é sempre presente em várias brincadeiras. Então, veja, ali tem algo que está aparecendo e que precisa ser trabalhado de algum modo e que precisa ser desenvolvido, né? E é claro que o brincar passa a ser um mediador nesse processo. A brincadeira passa a ser a possibilidade de mediação desse processo. E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, para a gente poder entender
O brincar nesse processo, portanto, quando nós falamos do brincar em psicanálise, nós não estamos falando somente em ludoterapia, né, como a colega trouxe aí, mas estamos falando de uma função, a qual não é um brincar qualquer, sem consequências, ou que vise somente uma ação, né, ou uma descarga emocional referente a algum trauma psíquico. Muito pelo contrário, a ideia do brincar aqui está associada àquilo que o sujeito pode comportar da sua verdade. Eu diria que pelo brincar, a criança consegue comportar aquilo que é de mais verdadeiro, né? O qual nós podemos ler e ouvir a partir do significante, né? Ou seja, a brincadeira ela vai trazer os significantes que aparecem por meio de repetição, por meio daquilo que a criança repete. Então, de fato, para a psicanálise, o brincar das crianças já é por si só uma forma de linguagem, não somente como um elemento mediador para a relação terapêutica, mas como o próprio ato terapêutico. Então, é importante que a gente tenha brinquedos pelo consultório, que a gente tenha espaços lúdicos pelo consultório, para que a gente possa, de fato, expandir esse ato da livre associação, para que essa repetição apareça, para que esse acting out surja dentro do trabalho terapêutico com a criança. Se isso não for um elemento aberto de apropriação, obviamente que a criança não vai conseguir trazer isso, né? E aí tem algo que o Freud traz, que eu acho muito interessante, que é a respeito desses escritores criativos e devaneios, né? Ele vai dizer que o psicanalista, e é nesse lugar em que o psicanalista compara o brincar das crianças com a produção de um ato de escritor criativo. E ele vai dizer que acaso não poderíamos dizer que ao brincar, toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio. Ou melhor, reajusta elementos do seu mundo a uma nova forma que lhe possa ser agradável. Reajusta essa demanda dentro de uma perspectiva em que esse espaço possa ser próprio, aprimorado e em condições para que ela fale daquilo ali, né? Então, o brinquedo e o brincar, numa perspectiva trabalhada a partir dos estudos de Freud e também a partir dos estudos de Melanie Klein, que é uma outra autora, permite a criança vencer o medo aos objetos, assim como vencer o medo aos perigos internos, às suas restrições. Em outras palavras, numa perspectiva, vamos dizer assim, lacaniana, é no brincar que as crianças expressam e lidam com as suas angústias e ansiedade, em que elas vão articular o real, o simbólico e o imaginário. Vejam, numa atividade como a que o Gabriel apresentou para nós como exemplo, que seria o ABA, não é possível trabalhar isso, né? Não é possível, porque ali não há essa liberdade de expressão em que a criança possa trabalhar a sua angústia. No método ABA não aparece a angústia da criança. No método ABA não aparece a ansiedade da criança. Por que não aparece? Porque ali a gente não consegue articular o real, que é o que está se passando com aquela criança, com um simbólico, ou seja, o que é um simbólico? É aquilo que a gente pode dar a ela de condições de como articular a sua ansiedade. O simbólico é a palavra, o simbólico é o brincar, o simbólico é a vivência que eu posso aprimorar aquela criança na sua expressão de afeto. E o imaginário é aquilo que ela está construindo, é aquilo que ela está se apropriando, é aquilo que ela está fazendo do que é possível para ela daquilo ali. E aí é claro que nesse movimento nós vamos literalmente entender e nos apropriarmos com ela daquilo que está sendo para ela, da sua angústia, da sua ansiedade, daquilo que está colocando ela em uma condição de mal-estar. Pode passar para o próximo slide, queridos. Bem, aí encerramos aqui os slides. Eu tinha colocado aqui na sequência para poder trabalhar um estudo de caso, mas eu não vou conseguir trazer ele para vocês hoje, que nós não vamos ter tempo. Eu prometo que eu levo isso para o curso de pós-graduação. Até porque eu quero continuar a discussão aqui. Eu achei que eu tinha colocado um slide na sequência, mas eu não coloquei, para a gente poder falar um pouco a respeito de como que a gente pode fazer a interpretação desses significados pela brincadeira, né? Pelos jogos, pelo brincar.
Bem, a interpretação que é feita pelo Lacan, nessa perspectiva, acontece pelo nível do dito e pelo nível do não dito, ou seja, pelo nível da significação, de como que a criança se comporta por meio desse brincar, de como que a criança traz por esse brincar elementos que possam colocar ela em significação. A diferença que Klein, né, que a Melanie Klein faz na perspectiva da psicanálise lacaniana e que vem nessa trilha freudiana também, eu acho muito interessante olhar os teóricos nesse caminho que eles vão fazendo, né? A Melanie Klein vai no Lacan, que por sua vez vai no Freud, né? De que o jogo, o brincar, não pode ser tomado como um dizer, como um discurso, mas como uma articulação lógica entre esse enlaçamento do real, do simbólico e do imaginário. Então, quando nós trabalhamos na clínica psicanalítica, a gente está fazendo a articulação desse real, aquilo que de fato é, aquilo que está lhe gerando incômodo, aquilo que está lhe gerando angústia, aquilo que está lhe gerando ansiedade, aquilo que está lhe gerando mal-estar, com o simbólico, ou seja, como que nós podemos apropriar esse real àquela criança? Como é que nós podemos dar a ela condições de estar naquele real e de como que ela imagina aquilo tudo, né? É no imaginário que está o sintoma. O sintoma está sempre no imaginário. O simbólico é onde a gente faz o manejo e o real é aquilo que está de fato atingindo, é aquilo que de fato que está machucando, é aquilo que de fato está colocando aquele sujeito em fantasma, é aquilo que está colocando aquele sujeito num sentido máximo, né, de sofrimento. Então a criança deve se situar em relação ao lugar que ela ocupa a partir dessas relações, né? Então, é importante que na análise, no processo psicanalítico, a gente possa abrir espaço para que ela repita isso. Em transferência, obviamente, né? E aí a brincadeira é o espaço onde nós vamos permitir com que ela possa repetir esses elementos que estão gerando mal-estar nela, a ponto de que nós possamos captar esses elementos de repetição e dar a eles um significado. E dar a eles uma condição de se relacionar com eles, de buscar formas de estar na convivência com eles e achar nessa forma de estarem convivendo com eles formas mais possíveis de viver, né? Vidas mais vivíveis, vamos assim dizer, né? Então a gente pode pensar que desse modo a criança passa a ser um sujeito representado por significantes. Quando eu aproprio a minha clínica nessa ideia entre o real, o simbólico e o imaginário, né? Ou seja, é dar lugar para o sintoma de uma forma emergencial, mas ao mesmo tempo em que eu dou lugar para o sintoma, nessa ideia do imaginário, eu também aproprio e dou à criança um espaço seguro para falar daquilo ali, um espaço protegido, um espaço mais apropriado, mais significativo, mais lúdico, mais saudável. Enfim, eu vejo aí um trabalho interessante da psicanálise com a criança, né? Eu ia trazer um estudo de caso para vocês, mas eu ia precisar de um tempo maior. E aí eu vou deixar esse estudo de caso para pós, né? Eu tenho alguns estudos de caso para poder trabalhar esse conteúdo, de casos que eu atendo mesmo no consultório, mas por questões do tempo eu acho que não vai ser possível, tá? Nós temos aqui 1h15, 1h30 de aula, então eu precisaria de pelo menos mais uns 45 minutos para poder trabalhar esse caso, mas eu prometo que na pós, e aí vou deixar, né, Amanda, vou deixar o gostinho aqui de quero mais, para que vocês venham fazer a pós de psicologia para criança e adolescente. Tá bom, gente? Vou deixar aqui aberto o microfone novamente agora, depois desses conceitos que eu trabalhei, né, se alguém quiser fazer algum comentário, enfim, quiser falar algo sobre isso, né? Está aberto para que a gente possa se ouvir também um pouco mais. Olha, eu vou partir das minhas duas hipóteses de novo. A Isis botou uma mensagem ali no... Agora eu consigo abrir o chat aqui, Amanda. Daí agora eu não estou mais com os slides.
A Daniele levantou a mãozinha ali. Quer falar, Dani? Ah, ótimo. Então, passo a palavra para a Dani. Eu tenho uma dúvida, professor. Quando você faz esse manejo com a criança, existe a intervenção também com a família? Você tem esse momento com a família? Boa pergunta, Dani. Eu trago a família quando eu vejo que a criança traz uma demanda em que a gente já trabalhou em alguns momentos e ela não consegue acessar isso dentro da família dela de algum modo. E aí, quando eu vejo que aquela repetição está acontecendo e mesmo com todo um trabalho feito ali no consultório, ainda assim ela não está conseguindo manejar aquilo com os familiares, aí sim, opa, está na hora de pedir ajuda para a família, porque a criança por si só não está dando conta disso, né? E aí, nesses momentos, são os momentos em que eu chamo a família. Obrigada. Imagina, Dani. Claro, eu falo isso da minha experiência, né? A partir daquilo que eu experimento, mas eu vejo que tem vários modos de trabalhar na relação com a família, né? A partir do momento em que uma demanda surge e que talvez seja um tema muito precário para a criança desenvolver, e aí, claro, chama-se a família para poder escutar um pouco mais aquela entrevista inicial, né? Lembra? Mais a família sobre aquele contexto ali, que aí apareceu a criança novamente, né? Então, são nesses contextos que normalmente eu trago a família para o consultório. Bem legal essa tua pergunta, né? Poder falar sobre isso. Bacana. Alguém tinha aberto o microfone e eu estava falando ainda. Eu peço desculpas. Acho que Foi foi a eu. Ludmilla. Bom dia. Eu não sou psicóloga, né? Sou bacharel em serviço social, porém a área que eu atuo, eu trabalho especificamente com adolescentes, que eu trabalhei em um campus, IFG, e assim, eu queria entender um pouco mais, mas assim, mais ou menos, né, da aula de hoje, está fazendo sentido para mim, porque quando o aluno chega para mim numa crise de ansiedade, ou seja, eu estou falando de adolescente, gente, mas eu estou pegando o gancho da criança. Geralmente, eles ficam muito alterados e eu percebi que o desenho acalma eles. E você falou, né, do desenho infantil, que às vezes, né, dá para entender a vivência familiar. E aí eu queria saber assim, se realmente na parte da adolescência também tá certa essa ligação, porque eu fico associando, sabe? Eles desenhando lá o adolescente mesmo, ou seja, ele não é criança, mas tá ali um papel, uma caneta ali na mesa ali aleatória, eles começam a desenhar. E aí você falou assim, gente, é como se realmente o adolescente ele não tivesse tido nessa parte da infância e ali ele trazendo naquele momento dele ali uma forma de se expressar com receio, lógico, né? Mas ali rabiscando um papel. E eu nunca tinha prestado assim atenção, eu fico, né, só ouvindo. E aí quando esses dias atrás eu fui pegar os desenhos, né, que eu fui juntando lá e aí eu fui analisando, sabe? Tipo assim, um exemplo, um caso de abuso no ônibus, aí fez um desenho mais ou menos de um ônibus e tudo, só que adolescente, entendeu? E aí faz sentido nesse gancho que você trouxe? Faz muito sentido, sim. A gente precisa, diferentemente de nós adultos, que temos a linguagem como único recurso, infelizmente, né? O único recurso que a gente tem é a linguagem. A criança e o adolescente, eles têm outros recursos para se comunicar, né? E aí, é claro que a gente tem que estar muito atento a isso. Eu lembrei de uma situação de uma paciente minha, uma adolescente, ela ainda continua comigo, hoje a gente já tem uma transferência boa, eu e ela, assim, de comunicação, mas no início não, ela ficava muito em silêncio. Eles claro, ficam muito travados, né? Isso, chego bastante travados. Ela veio por uma demanda da mãe, uma paciente que se automutilava, não se mutila mais, né? Então,
teve alguns avanços terapêuticos bem interessantes no caso dela. Também é um caso que talvez eu pudesse trazer na pós em algum momento. Ó, mais um caso aí legal para a gente discutir na pós. Vem fazer a pós. E... Não, eu já estou aqui pensando onde que eu vou fazer a inscrição da pós, gente. Já estou aqui pensando. Boa, Lud, vem fazer. São discussões bem interessantes. E aí eu lembro de uma situação com ela em que a gente começou a conversar por meio de música. Eu pedia... Sim, Teve um dia que ela chegou aqui no consultório com o celular, assim, ouvindo em modo alto, né? Em speak out, e ela ouvindo ali. E eu falei, nossa, que música interessante. E era uma música, assim, dificílima, assim, de a gente ouvir, porque trazia uma letra pesada e tudo mais. E ela ali, tipo assim, acho que ela queria me fazer de surdo naquele momento, ela queria se surdecer comigo, né? Só que ela não esperava que eu fosse pegar o meu celular e pegar a letra da música e dizer, cara, que letra interessante, me explica essa letra. E ali eu abri um canal com ela, assim, gigante, assim. E aí a sessão foi toda em cima da letra. E aí eu cheguei numa situação de abuso que ela viveu, né, a partir da própria letra da música. Então, a gente tem que estar muito... Sim, essa questão da música é muito viva hoje mesmo. É exatamente. Quando eles não rabiscam, eles falam, eu gosto da música tal porque me identifico muito. Aí quando a gente, né, se interessa, que a gente vai, né, ver a fundo, e aí eu questiono, mas assim, por que você se identifica nessa parte? Perfeito. E realmente é muito interessante. Quer ver uma coisa que eu tive que me apropriar? Eu comecei a assistir dorama. Porque meus pacientes chegam no consultório e todos os adolescentes assistem dorama, gente. Eu falei, gente, eu preciso assistir esse negócio. E aí eu fui assistir uma série de dorama. É assim, Quando eu falava no início da aula de que o trabalho com criança e adolescente, a gente tem que se atualizar constantemente com a cultura, é isso, né? E aí eu fui entender alguns dilemas que eles estão vivendo, assim, de angústia, porque aparecem os doramas. E aí, como se eles vissem o dorama. Sabe isso que eu falei na aula do simbólico, né? Que é o trabalho que a gente faz de dar o simbólico para que eles possam falar. Eles acabam captando o simbólico das músicas, dos doramas, de animações, de animes que eles mangás lá da vida, né? Mangás, isso. E aí eu comecei a pegar elementos simbólicos desses elementos para poder trabalhar na análise com eles, né? Então, hoje eu sou fãzaço de dorama. E eles amam. Eles amam, sim. Então, acho que essa tua questão é bem interessante no sentido de que, bem, nós precisamos ampliar o nosso campo de linguagem para poder dar conta dessa clínica com adolescentes e jovens e crianças. Senão, a gente fica obsoleto. Eu só vou mudar de lugar aqui porque o meu tablet está acabando a bateria e eu preciso botar numa tomada, tá, gente? Só um pouquinho. Senão vai apagar minha tela aqui. Só deixa eu pegar o carregador aqui. Enquanto isso, Amanda, eu vou deixar aqui o microfone aberto. Se tu puderes ir lendo o chat, só para eu enquanto o carregador aqui, tá? Pode deixar. Deixem aqui no chat, pessoal, as impressões que vocês tiveram sobre essa aula. Se vocês gostaram. Se vocês têm alguma dúvida a mais para o professor, aproveitem esse momento. A gente deixou aqui no chat também os próximos eventos abertos que a gente vai fazer. Dia 13/4 tem um estudo de casos sobre timidez na adolescência. Dia 27/4, a gente tem uma aula aberta sobre o uso de personagens na psicoterapia com adolescentes. Tem um link disponível. Olha que legal. Que legal essa aula, tudo a ver com o que a gente estava conversando, né? A utilização. E, nossa, que legal. Até eu acho que eu vou fazer. Venha, será muito bem-vindo. Muito legal. Mais alguém, pessoal, com alguma dúvida que o professor possa estar tirando nesse momento? Aproveitem. Agradecer o professor por essa aula maravilhosa também. Obrigada, mano. Professor, é uma coisa muito interessante essa coisa da cultura japonesa entre
entre os adolescentes, né? Porque quando a gente realmente chega e verifica a cultura japonesa, o mangá, eles falam muito sobre a arte da superação, né? E da própria superação, eles falam muito sobre sentimento, e quando você vai lidar com um japonês, né? Você vê que eles são totalmente travados. Então, eles utilizam literalmente a arte para colocar para fora tudo aquilo que efetivamente, socialmente, eles não podem. E isso é bom a gente também, de uma certa forma, ensinar, né, esse tipo de cultura, né, e também termos esse tipo de cultura, né, porque a gente aprende a todo momento com eles, porque é mais fácil para uma criança e um adolescente ele se transportar para o lúdico para exprimir aquilo que ele está sentindo no momento. E eu vejo muito isso no meu filho. Meu filho, ele é TDAH, né? Num grau muito severo. A psicóloga dele disse para mim que ela não sabe como é que ele lê e escreve, porque ele realmente é muito comprometido nesse ramo desatentivo. Ela perguntou para mim se eu tinha feito alguma coisa, eu falei assim, sim, eu fiz. Aí ela virou e perguntou, o que você fez? Eu falei assim, larguei tudo para ficar com ele. Então eu ensinei. Inclusive essa coisa do mangá, porque eu gosto de anime. Então eu passei para ele isso, e hoje ele me mostra muito mais animes do que eu a ele. E essa cultura, ele chega para conversar comigo, ele fala de igual para igual. Ele vira para mim e fala, mãe, olha, tem uma coisa assim, assim, assado. E ele foi aprendendo através disso. Hoje, meu filho é um leitor ávido, ele gosta de ler. Se eu bater uma foto do guarda-roupa dele, tem 1 milhão de gibis, mangá, de tudo, sabe? E isso me traz muito orgulho, muito orgulho. Então, a gente tem que arranjar, né, um meio de chegar até eles, porque isso é possível através de qualquer coisa que eles tenham achego, que eles consigam ter junto com a gente, sabe? Um meio, um canal. A gente precisa encontrar esse canal sempre. Muito legal, Isis, te ouvindo, assim, eu fico pensando um pouco dessa transferência, né? Como a gente precisa se apropriar de algumas questões que fogem do nosso contexto cultural para poder se apropriar de uma cultura ou outra, né? E aí, quando tu falas disso, né, que tu te apropriou, tu abandonou, tu tivesses que te dedicar um pouco mais ao teu filho, deixando de fazer outras coisas tuas, né? E aí isso para mim vem como assim um frescor no sentido de que, bem, quantas coisas eu preciso de crenças, de ideias, eu preciso abandonar para que eu possa atender uma criança, né? Eu não preciso ser uma criança para atender uma criança, né? No sentido de agir infantilmente, não. Mas eu posso literalmente me apropriar de um universo cultural, e aí a tecnologia está aí para nos ajudar quanto a isso, para que a gente possa de fato criar elementos, né? Criar um repertório de linguagem. Tem um termo nas obras do Freud, eu estou fazendo a tradução do alemão para o português, né, das atas. E tem uma palavra em alemão que chama-se Wortschatz. E é muito interessante, são palavras tesouro. Ele usa esse termo, né, lá no meio das obras dele. E para dizer que o terapeuta ele precisa ter palavras tesouros. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que quando o paciente vem no nosso consultório, ele precisa descobrir palavras, ele precisa dar nome a coisas que ele nunca deu antes. Tem que ser um lugar de descoberta, né, de tesouros, de achar coisas que eu não acharia em nenhum outro lugar. E aí eu só consigo fazer isso quando literalmente eu me aproprio da cultura desse sujeito, eu estabeleço um diálogo com ela, eu me relaciono com ela. Né? Então, o teu relato é bem interessante nesse aspecto, isso, muito legal. Prof, a Maria de Fátima perguntou no chat quais materiais você pode estar recomendando sobre o atendimento com crianças, para ela poder dar mais uma estudada sobre essa temática. Eu vou te recomendar, na verdade, 2 autoras no campo da psicanálise, a Anna Freud e a Melanie Klein.
E também o Winnicott, né? São 3 autores que trazem... E aí eles têm uma gama de materiais assim, muito interessantes, né? Eu sugiro começar por algum livro, alguma obra comentada deles, né? Principalmente do Winnicott. Se tu queres trabalhar a relação da criança com o brincar, a Ana Freud é bem interessante nesse aspecto. Se tu quiseres pensar alguma coisa sobre o desenvolvimento, né, da criança a partir de uma via mais psicanalítica, o Winnicott é bem interessante. O Winnicott traz algumas questões bem interessantes sobre isso. E se tu quiseres pensar a respeito mesmo do set, né, de como que é o comportamento da criança, de como... Aí a Frances Douto é muito legal. Então tem esses 3 autores aí, textos deles são sempre muito bem-vindos. Inclusive na pós, quando eu trabalho aqui, eu trabalho com esses autores. E tem também a pós em psicanálise, né? Estou aqui fazendo propaganda de outra pós também, Amanda, desculpa. Mas após em psicanálise da Viver também a gente trabalha esses autores e tem módulos só sobre esses autores, é muito interessante. Tem 2 módulos só sobre a Frances Douto, tem 2 módulos só sobre a Ana Freud, em que a gente aprofunda teoricamente mesmo as discussões, né? Mas desculpa, Amanda, estou fazendo propaganda de 2 pós aqui, né? Mas é que eu tenho um amor muito grande por esses 2 espaços aqui na Viver, né, como professor. Maravilhoso, maravilhoso. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida para o prof? Senão o prof já pode ir se despedindo, que eu vou soltar surpresinhas aqui para quem ficar até o final. Gabriel, algumas pós da Viver a gente pode iniciar a partir do 7º semestre. Não sei que semestre você se encontra. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu estou no 4º semestre também, ansiosa para chegar no 7º e iniciar as pós aí da Viver. Tem muita opção legal. Massa, tá no 3º. Legal, legal, Amanda, isso, né? Acho que essas aulas abertas são muito importantes para literalmente quem está no início do curso da psicologia já começar a criar uma identidade com alguma área em específico, né? Acho isso muito legal, muito bacana. Ó, a Maria de Fátima já pode escolher alguma pós da Viver aí, ó. Tá no 7º semestre. Prof, então, se você quiser já se despedindo, para a gente não se delongar muito, por gentileza. Claro. Quero agradecer, né? Agradecer a Amanda por todo esse trabalho de acolhimento aqui, por ter acolhido os estudantes, ter me acolhido também, né? Acho que o teu trabalho é fundamental, Amanda. Acho que tanto o teu trabalho... Eu esqueci o nome, é porque ali no dele aparece Viver Mais É o Psicologia. Mas eu Augusto, esqueci. Augusto. O Augusto. O trabalho de vocês dois é essencial, porque isso dá para a gente que está aqui lecionando uma liberdade, sabe, com as mãos, com o corpo. E a gente sabe que estar aqui nessa tela é, às vezes, um limite para o corpo, né? No sentido assim, de poder se expandir no movimento. E quem trabalha com didática, que leciona, o corpo é uma coisa imprescindível nesse processo, né? Então, agradeço a vocês dois pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiveram comigo desde o início aqui da aula e com o trabalho mesmo assim de secretariar e de, né, Augusto, de... Agora o Augusto botou o nome dele ali, de secretariar e organizar aqui os slides. Então, muito obrigado a vocês dois. Obrigado a Viver, né, por me dar esse espaço também, por me convidar, por me permitir compor como professor na instituição. Tenho um carinho muito grande pela Viver e um respeito muito grande também na figura da Viviane, que coordena todo o trabalho. E agradeço aos estudantes que aqui estiveram, né? Nós chegamos uma hora numa máxima de quase 40, então um número muito expressivo para um sábado de manhã para vir falar sobre psicanálise, infância, enfim. Fico aqui à disposição, né? De poder atendê-los aqui em alguma pós-graduação em algum momento, de estarmos juntos aqui em alguma outra oportunidade. Muito obrigado pelo convite e pela escuta compartilhada, pelas participações também na aula, né, muito importante ali da Dani, da Isis, do Gabriel, da Lud, enfim, né, de todos que participaram aqui. Muito obrigado. A gente agradece também a aula maravilhosa.
Anderson é sensacional, né? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo. Então, eu vou dar continuidade para quem ficou até o finalzinho com a gente nesse sábado de manhã, aprendendo e estudando. A gente nunca para de estudar. Se vocês gostam da psicoterapia infantil e de adolescentes e querem se tornar um profissional capacitado e especialista, humanizado, vocês estão no lugar certo. Vocês devem saber que na carreira do psicólogo são necessárias supervisões, análise de caso, proximidade com o professor para tirar dúvidas, grupo de estudos é muito importante também. Então, a gente vai compartilhar o folder aqui do nosso curso. O nosso curso de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes vai oferecer para vocês tudo isso: supervisão, análise de caso, grupo de estudo, é online, tem as turmas, tem o professor ali disponível para tirar dúvidas, tem convênio com a nossa clínica, onde vocês podem iniciar o processo terapêutico de vocês também, com valor acessível. Vocês vão se aprofundar nos conhecimentos, desenvolver o papel de psicoterapeuta infantil e de adolescentes, conhecendo e ampliando o estudo de psicopatologias, métodos, jogos, técnicas da prática clínica. Irão desenvolver o seu papel profissional com muito mais eficácia ao diagnóstico e um tratamento diferenciado para os pacientes de vocês. Com os benefícios do nosso curso, como eu já falei, supervisão de casos, teoria, prática, é um curso reconhecido pelo MEC, não tem taxa de matrícula, tem flexibilidade no pagamento, que eu vou falar sobre isso, tem acolhimento e atendimento personalizado, tem turma de dia de semana e final de semana, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pós, enquanto eu vou explicando para vocês, podem deixar aqui no chat. Vou mostrar um pouquinho da nossa grade curricular. Augusto, você consegue compartilhar a grade curricular para a gente, por favor? Enquanto o Augusto não compartilha, gente, eu vou falar sobre valores e sobre os presentinhos que a gente separou para vocês. O curso de pós-graduação está com mensalidades de até 580, mas, porém, entretanto, todavia, nós oferecemos planos de pagamento flexibilizados que com certeza vão caber no bolso de vocês. Para quem é recém-formado em psicologia e já possui o CRP ativo, pode estar fazendo parte do nosso time de psicoterapeutas da nossa clínica, fazendo atendimento. E aí parte do valor é revertido para pagar a mensalidade. Isso é muito legal. E aí, o curso de pós-graduação em psicoterapia infantil está com inscrições abertas nesse exato momento. A gente acabou de abrir uma série de bônus e descontos incríveis para vocês, mas esses bônus estão disponíveis até segunda-feira, dia 18. Então, vamos falar dos presentinhos, né? Os 3 primeiros inscritos na pós vão ganhar o livro Não Sou Criança e Nem Adulto, Quem Sou Eu?, escrito pela Amanda Castro e pela Viver Mais, um curso de marketing para psicólogos, como me posicionar no digital, um curso de psicoterapia breve, um voucher no valor de 300 em créditos para usar na Viver Mais, e nada mais, nada menos do que 50% de desconto nas 6 primeiras mensalidades da pós. Vocês vão ter aí 1.740 de desconto no curso, mas é válido só até segunda-feira, dia 18. A gente vai deixar aqui no chat um link para um curso, para quem está interessado em fazer o curso, com todos esses bônus que vão até segunda-feira apenas. Então, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai deixar o link aqui no chat. Lá vocês vão ter acesso
ao guia do curso, a todas as disciplinas, ao currículo de todos os professores, e todos os detalhes, e vão poder tirar todas as dúvidas com a nossa equipe, que está disponível para conversar. A nossa turma 24A vai começar em maio, nos dias 4, vai ser a turma de final de semana, e dia 9 vai ser a turma de dia de semana. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar falando com a gente aí no link do WhatsApp. Eu vou passar novamente os presentinhos que vocês vão ganhar. São muito bons, tá? O livro, Não Sou Criança Nem Adulto, Quem Sou Eu? Para os 3 primeiros inscritos. Um curso de marketing para psicólogos, como me posicionar no digital. Um curso de psicoterapia breve, um voucher no valor de 300 em créditos na Viver e 50% de desconto nas 6 primeiras mensalidades. Então, são 1.740 de desconto no curso. O curso tem 18 meses, é de 1 ano e meio. O Prof. Anderson, maravilhoso, é professor dessa pós, então vocês vão poder revê-los. E as aulas são incríveis, gente. É prática, é teoria, é troca com as pessoas, é grupo de estudos, é análise de caso, é supervisão. Para quem tem CRP ativo, pode estar trabalhando na nossa clínica e pagando parte da mensalidade com esse trabalho. E a gente se vê dia 13/4, às 9, com estudo de caso sobre timidez na adolescência. Tem o link aqui no chat também para a inscrição desse estudo de caso que vai ser aberto também. Não sei se alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar no chat, que queira abrir o microfone. Se não, caso não tenham nenhuma dúvida, entrem no nosso grupo do WhatsApp, que a gente continua conversando por lá. E eu agradeço a participação de todos nessa aula maravilhosa, que foi muito enriquecedora. E desejo um bom final de semana para vocês. E nos vemos dia 13/4. Assim espero, com o próximo estudo de caso. Quem está no grupo de WhatsApp precisa fazer a inscrição novamente para o estudo de caso? É interessante, Anitta. Nesse grupo do WhatsApp, você pode estar verificando essa informação. Ali o pessoal vai saber te responder certinho. A Lud, não sei se a Lud ainda está aí. Estava super interessada em fazer a pós. A Lud já saiu, mas eu espero que a Lud tenha entrado no grupo do WhatsApp. E para quem ainda não chegou no 7º semestre, continue aproveitando aí, seguindo a Viver no Instagram, que a gente oferece várias aulas gratuitas, estudos de caso gratuitos, ciclo de eventos. Tá sensacional. É isso então, pessoal. Desejo a vocês um bom final de semana. Muito obrigada pela presença de todos. E nos falamos no grupo do WhatsApp para quem tiver interesse em continuar aqui com a gente aprendendo. Tá bom? Obrigada, Augusto. Bom final de semana, Fernanda. Bom final de semana para todos. Bom final de semana, Anitta. Beijo para todo mundo. A gente se vê no grupo do WhatsApp, a gente se vê no Instagram da Viver. E bora estudar e se transformar para transformar outras vidas, né? Essa é a nossa missão. Beijo para todo mundo e até dia 13.